Quando Luísa Rivera revelou o segredo que seu filho Rodrigo guardava há 3 anos, não esperava que ele se levantasse da mesa e fizesse uma confissão que deixaria toda a família em lágrimas. Mas como um almoço de domingo se transformou no momento mais transformador da vida de uma família. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Eu estava ali, observando aquela cena tensa na sala de jantar da família Rivera, quando percebi que algo terrível estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de expectativa, como se todos soubessem que aquele domingo seria diferente de todos os outros. Dona Luísa, de 54 anos, tinha aquele olhar determinado de quem havia tomado uma decisão irreversível, mas não conseguia imaginar as consequências devastadoras que suas próximas palavras teriam. A casa da família Rivera ficava num bairro de classe média de Belo Horizonte, uma construção dos anos 1980, com jardim bem cuidado, portão de ferro pintado de verde e uma atmosfera familiar que sempre recebia visitas dominicais com cheiro de comida caseira e conversas animadas. Naquela tarde de março, porém, havia uma tensão palpável no ar que contrastava com a normalidade aparente do ambiente. A casa tinha 2 pavimentos com sala de jantar ampla no térreo que acomodava confortavelmente 8 pessoas ao redor da mesa de madeira maciça herdada dos avós de Antônio. As paredes eram decoradas com fotos de família acumuladas ao longo de décadas. Casamento dos pais, nascimento dos filhos, formaturas, aniversários importantes. Era ambiente carregado de história e tradições familiares. Rodrigo Rivera tinha 26 anos e trabalhava como técnico em informática numa empresa de tecnologia da região. Era um jovem quieto, responsável, que morava sozinho num apartamento pequeno alugado, mas nunca faltava aos almoços familiares dominicais. Sua mãe sempre o descrevia como filho exemplar, mas eu percebia que havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente. A trajetória profissional de Rodrigo havia sido construída com esforço próprio. Formou-se em técnico em informática numa escola estadual, conseguiu emprego numa empresa pequena de manutenção de computadores, gradualmente desenvolveu habilidades especializadas em redes e sistemas. Era funcionário respeitado, pontual, dedicado, mas sempre mantinha vida pessoal completamente separada do ambiente profissional. O apartamento onde Rodrigo morava ficava a 15 minutos da casa dos pais, num prédio simples, mas bem conservado. Era espaço pequeno, com um quarto, sala conjugada com cozinha, decorado com móveis simples, mas funcionais. Ele havia se mudado 2 anos antes, alegando necessidade de independência, mas, na verdade, buscava privacidade para viver sua vida autêntica, longe dos olhares familiares. A família se reunia todo domingo há mais de 2 décadas. Era tradição sagrada na casa dos Rivera, iniciada ainda quando Rodrigo e sua irmã Camila eram crianças. Dona Luísa cozinhava desde cedo, preparando pratos fartos que enchiam a mesa de madeira da sala de jantar, criando ambiente acolhedor, onde problemas eram discutidos, vitórias celebradas, vida familiar compartilhada em sua totalidade. As reuniões dominicais seguiam um ritual estabelecido ao longo dos anos. Dona Luísa acordava às 8 da manhã para começar os preparativos. Antônio cuidava do jardim e depois ajudava na cozinha. Os filhos chegavam por volta do meio-dia. A mesa era posta com a louça boa, guardanapos de pano, copos de cristal, que só eram usados em ocasiões especiais. A tradição havia começado quando os avós de Antônio ainda eram vivos. Eles moravam numa casa com quintal grande, onde toda a família extensa se reunia semanalmente. Quando faleceram, Dona Luísa assumiu o papel de anfitriã, mantendo o costume como forma de preservar a unidade familiar, numa época em que muitas famílias estavam se fragmentando.
Naquele domingo específico, estavam presentes Dona Luísa, seu marido Antônio, de 57 anos, que trabalhava como supervisor numa fábrica de autopeças. Rodrigo, sua irmã Camila, de 23 anos, que cursava pedagogia numa universidade particular. E o namorado dela, Felipe, de 25 anos, que estava conhecendo a família pela primeira vez. Antônio trabalhava na mesma fábrica há 15 anos, havia começado como operário e, gradualmente, subiu na hierarquia através de dedicação e competência. Era homem de poucas palavras, valores tradicionais, que acreditava em trabalho honesto como base da dignidade pessoal. Amava a família profundamente, mas tinha dificuldades para expressar emoções, especialmente em assuntos que considerava delicados. Camila cursava o 3º ano de pedagogia numa universidade particular. Sonhava em trabalhar com educação infantil numa escola progressista que respeitasse a individualidade das crianças. Era jovem de mente aberta, politicamente consciente, que havia desenvolvido perspectivas sobre diversidade e inclusão através dos estudos universitários e experiências de estágio. A personalidade de Camila contrastava com o ambiente mais conservador da família. Ela questionava papéis de gênero tradicionais, discutia política durante os jantares, expressava opiniões sobre direitos humanos que às vezes causavam desconforto nos pais. Mas sempre fazia isso com respeito, tentando expandir horizontes familiares sem confrontação desnecessária. A presença de Felipe tornava a reunião ainda mais significativa. Camila havia namorado outros rapazes ao longo dos anos, mas nunca havia levado nenhum para conhecer a família. Felipe era estudante de engenharia, vinha de família tradicional da cidade, causava boa impressão com sua educação e aparente seriedade. Era exatamente o tipo de genro que Dona Luísa sonhava ter. Felipe estudava engenharia civil numa universidade federal. Estava no último ano do curso, já tinha estágio garantido numa construtora conceituada da cidade. Vinha de família de classe média alta, pais profissionais liberais. Havia sido criado com valores conservadores, mas respeitosos. Estava nervoso com o primeiro encontro familiar, mas determinado a causar boa impressão. O relacionamento entre Camila e Felipe havia começado na universidade, onde se conheceram durante um projeto multidisciplinar entre pedagogia e engenharia sobre construção de escolas sustentáveis. Namoravam há 8 meses, relacionamento sério que já incluía planos de futuro compartilhado após a formatura de ambos. O almoço havia começado normalmente. Dona Luísa serviu macarronada caseira, frango assado temperado com ervas do jardim, farofa crocante, que era a especialidade da casa, salada colorida que ela preparava com orgulho. A conversa fluía sobre assuntos cotidianos: trabalho, estudos, planos para as férias que se aproximavam, comentários sobre a vida dos vizinhos. A macarronada era receita da avó de Dona Luísa, passada através de gerações, preparada com molho de tomate caseiro temperado com manjericão fresco do jardim. O frango era assado com alecrim, tomilho, alho, criando aroma que perfumava toda a casa. A farofa incluía bacon, ovos, cheiro verde, era acompanhamento indispensável que completava a refeição tradicional. Dona Luísa havia acordado às 7 da manhã para começar os preparativos. Temperou o frango na noite anterior, preparou o molho de tomate desde cedo, fez a massa do macarrão com suas próprias mãos. Era trabalho de amor que ela oferecia à família toda semana, forma de demonstrar carinho através da culinária caprichada. Felipe se mostrou simpático e educado, elogiou a comida, fez perguntas respeitosas sobre a história da família, demonstrou interesse genuíno em conhecer melhor os pais da namorada. Antônio gostou imediatamente do rapaz, aprovando sua postura respeitosa e suas aspirações profissionais. Camila estava radiante, orgulhosa de apresentar o namorado à família. A conversa durante o almoço cobriu diversos temas.
Felipe falou sobre seus estudos em engenharia, projetos de sustentabilidade que desenvolvia na universidade, perspectivas profissionais após a formatura. Antônio compartilhou experiências sobre construção civil, ofereceu conselhos sobre mercado de trabalho, demonstrou interesse genuíno no futuro do jovem. Camila falou sobre seus estágios em escolas municipais, desafios da educação pública, projetos pedagógicos inovadores que queria implementar quando se formasse. Dona Luísa demonstrou orgulho da filha, embora às vezes ficasse preocupada com suas ideias progressistas sobre educação e sociedade. Rodrigo participava da conversa de forma educada, mas contida, como sempre fazia. Respondia quando questionado, sorria nos momentos apropriados, mas eu notei que havia uma tensão crescente em seus movimentos. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o copo de suco. Seus olhos evitavam contato visual prolongado com qualquer membro da família, como se estivesse lutando contra algo interno. A postura de Rodrigo durante almoços familiares havia mudado gradualmente ao longo dos últimos 3 anos. Antes era mais participativo, fazia piadas, contava histórias do trabalho, demonstrava entusiasmo genuíno pelas reuniões. Mas desde que Dona Luísa descobriu seu segredo, ele havia se tornado mais retraído, cauteloso, como se estivesse constantemente guardando informações. Eu observava as expressões faciais de Rodrigo, notando como ele monitorava cuidadosamente cada palavra que dizia, cada reação que demonstrava. Era evidente que carregar aquele segredo estava sendo emocionalmente exaustivo, criando distância artificial entre ele e a família que amava. Sua autenticidade estava sendo sufocada pelo medo de rejeição. A bomba explodiu quando a conversa derivou para relacionamentos e casamento. Felipe comentou que pretendia se formar e estabilizar profissionalmente antes de pensar em matrimônio, mas que já considerava Camila a mulher de sua vida. Dona Luísa ficou visivelmente emocionada com a declaração. Começou a falar sobre a importância de construir família sólida, sobre como era gratificante ver filhos encontrando parceiros adequados. Foi nesse momento que eu vi o rosto de Rodrigo se transformar completamente. A menção ao casamento e família tradicional o atingiu como um soco no estômago. Ele baixou o garfo, respirou fundo, tentou manter compostura, mas era óbvio que algo estava o incomodando profundamente. Dona Luísa percebeu a mudança no comportamento do filho e decidiu abordar o assunto diretamente. Rodrigo, você está bem? Já tem 26 anos e nunca trouxe nenhuma namorada para conhecer a família. Dona Luísa disse com um tom aparentemente inocente, mas carregado de cobrança implícita. Quando vai me dar uma nora e alguns netinhos? A pergunta ecoou pela sala de jantar como uma provocação calculada. Todos pararam de comer e olharam para Rodrigo, esperando uma resposta. Felipe e Camila trocaram olhares curiosos. Antônio demonstrou interesse genuíno na resposta do filho, mas eu percebi que Dona Luísa havia feito aquela pergunta com propósito específico que ia além de simples curiosidade maternal. Rodrigo ficou vermelho, mexeu nervosamente com o guardanapo, murmurou algo sobre não ter encontrado a pessoa certa ainda. Era a resposta que havia dado centenas de vezes ao longo dos anos, desculpa automática que usava para evitar conversas mais profundas sobre sua vida amorosa. Mas Dona Luísa não estava satisfeita com essa explicação superficial. Não é isso, Rodrigo. Ela insistiu com voz firme que cortou o silêncio como uma lâmina. Eu sei qual é a verdade e acho que chegou a hora de você parar de mentir para sua família. Eu senti o clima da sala mudar instantaneamente. A temperatura pareceu cair 10 graus, os sorrisos desapareceram dos rostos, garfos pararam no ar, respiração de todos ficou suspensa. Felipe e Camila se entreolharam com confusão crescente. Antônio franzou a testa sem compreender onde a conversa estava chegando,
mas todos perceberam que algo muito sério estava prestes a ser revelado. "Mãe, por favor, não faça isso aqui!" Rodrigo murmurou com voz baixa e controlada, mas carregada de desespero mal disfarçado. "Não é nem lugar nem hora adequada para essa conversa." "Qual conversa?" Antônio perguntou, claramente perdido na situação que estava se desenvolvendo na frente dele. "Do que vocês dois estão falando?" Dona Luísa ignorou completamente o pedido desesperado do filho e decidiu expor publicamente o segredo que havia descoberto 3 anos antes, quando encontrou mensagens no celular de Rodrigo que havia esquecido em casa durante uma visita. Desde então, ela guardava essa informação como uma bomba relógio, esperando o momento certo para detoná-la. "Nosso filho é homossexual", ela anunciou com voz clara e firme, como se estivesse revelando algo de que ele deveria se envergonhar. "Há 3 anos, eu descobri isso e ele me fez jurar que não contaria para ninguém. Mas não aguento mais fingir que não sei. Mentir para o pai dele. Ver ele inventando desculpas toda vez que perguntamos sobre namorada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe parou com o garfo a meio caminho da boca. Camila deixou escapar um gemido de surpresa. Antônio ficou com expressão de total perplexidade. Rodrigo fechou os olhos como se pudesse fazer aquele momento desaparecer através de força de vontade. Suas mãos tremeram visivelmente, sua respiração ficou acelerada. Eu observava aquela cena devastadora, vendo uma mãe destruir a confiança do filho em nome de uma suposta honestidade familiar. O que Dona Luísa não compreendia era que não cabia a ela decidir quando e como Rodrigo deveria assumir sua orientação sexual. Ela havia violado não apenas sua privacidade, mas também sua autonomia para tomar decisões sobre a própria vida. Rodrigo abriu os olhos lentamente, olhou para cada membro da família ao redor da mesa. Respirou profundamente como se estivesse se preparando para mergulhar numa piscina funda. O momento que ele mais temia havia chegado, mas não da forma como havia planejado ou imaginado. Sua mãe havia tirado dele o direito de escolher como e quando revelar sua verdade. "É verdade", ele disse com voz baixa, mas surpreendentemente firme. "Eu sou gay. Tenho namorado há 2 anos e não contei para vocês porque tinha medo de como iriam reagir." A confissão confirmou o que havia sido revelado de forma tão brutal, mas a maneira como Rodrigo assumiu o controle da situação surpreendeu todos na mesa. Em vez de se esconder ou negar, ele decidiu enfrentar a situação de frente, mesmo sabendo que isso poderia mudar para sempre sua relação com a família. Felipe e Camila ficaram em silêncio total, processando a informação. Antônio baixou a cabeça, claramente lutando para entender e assimilar algo que nunca havia considerado sobre o filho. Dona Luísa parecia satisfeita por ter forçado a verdade a vir à tona, mas eu percebi que ela não havia considerado completamente as consequências de sua revelação pública. Rodrigo se levantou da mesa com movimentos lentos e deliberados. Dobrou o guardanapo, colocou-o ao lado do prato, olhou para cada pessoa presente com dignidade que contrastava brutalmente com a forma como havia sido exposto. Eu senti que ele estava prestes a fazer algo que nenhuma pessoa presente esperava. "Meu namorado se chama Lucas", ele continuou com voz cada vez mais firme e confiante. "Ele é fisioterapeuta, tem 28 anos. É uma pessoa maravilhosa, que me faz feliz de uma forma que vocês nunca se deram ao trabalho de perguntar. Estávamos planejando nos mudar juntos para um apartamento maior no fim do ano. A revelação adicional sobre os planos de mudança pegou Dona Luísa completamente de surpresa. Ela havia forçado a confissão sobre a orientação sexual do filho, mas não sabia que ele estava numa relação séria e estável, fazendo planos de futuro que não incluíam necessariamente a aprovação familiar. Rodrigo tirou o celular do bolso, procurou uma foto específica, passou para Camila, que estava sentada ao seu lado.
Era uma imagem dele e Lucas numa viagem recente, sorrindo abraçados em frente a uma cachoeira, claramente apaixonados e felizes. A foto circulou pela mesa em silêncio, cada pessoa observando com atenção o rosto do jovem que representava uma parte da vida de Rodrigo que eles desconheciam completamente. "Vocês querem conhecê-lo?" Rodrigo perguntou olhando diretamente para os pais. "Ele está esperando no carro há 40 minutos. Eu trouxe ele hoje para apresentar para a família, mas perdi a coragem na última hora. Quando vi o Felipe sendo tão bem recebido, senti que talvez não fosse justo esconder a pessoa que eu amo de vocês." A revelação de que Lucas estava no carro durante todo o almoço foi o momento mais surpreendente de toda a situação. Rodrigo havia planejado fazer a apresentação naquele dia, mas havia perdido a coragem. A exposição forçada de sua mãe tinha, ironicamente, criado a situação que ele estava tentando evitar, mas também lhe dado uma oportunidade inesperada. Dona Luísa ficou pálida ao perceber que havia um jovem esperando no carro enquanto ela expunha publicamente a vida privada do filho. Antônio demonstrou confusão crescente com os desdobramentos da situação. Camila foi a primeira a reagir, levantando-se impulsivamente da cadeira. "Eu quero conhecer ele", ela disse com voz firme e olhos marejados. "Se você o ama e ele te faz feliz, então ele é bem-vindo nesta família." A reação de Camila quebrou o gelo emocional que havia se formado na sala de jantar. Felipe seguiu o exemplo da namorada, demonstrando apoio através de um sorriso encorajador e um aceno de cabeça. Era jovem, de mente aberta, sem preconceitos arraigados, disposto a aceitar a diversidade dentro da família que estava conhecendo. Antônio ficou em silêncio por vários minutos que pareceram horas, claramente processando informações que desafiavam suas expectativas tradicionais sobre o filho. Era homem de geração mais conservadora, criado com valores que não incluíam discussões abertas sobre orientação sexual, mas também era pai que amava o filho acima de qualquer preconceito. "Rodrigo, você é meu filho e sempre será", Antônio disse finalmente, com voz embargada de emoção. "Eu posso não entender completamente, mas confio no seu julgamento. Se essa pessoa te faz feliz e te trata bem, então isso é o que importa." A aceitação do pai foi o momento de maior alívio emocional que eu presenciei naquele dia. Rodrigo começou a chorar, não de vergonha ou medo, mas de alívio profundo por finalmente poder ser completamente honesto com a família que amava. A tensão que carregava há anos finalmente estava sendo liberada. Dona Luísa permaneceu em silêncio, claramente arrependida da forma como havia forçado aquela revelação. Eu percebi que ela estava começando a compreender que havia violado a confiança do filho e tirado dele o direito de escolher como compartilhar sua verdade. Seu desconforto era palpável, mas também havia curiosidade genuína sobre Lucas. O arrependimento de Dona Luísa era complexo e multifacetado. Como mãe, ela sempre acreditou que conhecia completamente seus filhos, que tinha direito a todas as informações sobre suas vidas. A descoberta da orientação sexual de Rodrigo, 3 anos antes, havia abalado essa convicção, criando tensão constante entre seu amor maternal e sua necessidade de controle. Durante os 3 anos que guardou o segredo, Dona Luísa havia lutado internamente entre respeitar a privacidade do filho e sua necessidade de honestidade familiar. Ela interpretava o silêncio de Rodrigo como falta de confiança, sem compreender que ele estava protegendo não apenas a si mesmo, mas também poupando a família de conflitos que poderia não estar preparada para enfrentar. A pressão de fingir normalidade durante os almoços dominicais havia se tornado insuportável para Dona Luísa. Cada pergunta sobre namoradas, cada comentário sobre casamento e netos criava um desconforto crescente. Ela sentia que estava mentindo para o marido, enganando a família, participando de uma farsa que a consumia emocionalmente.
Rodrigo saiu para buscar Lucas no carro, deixando a família em discussão tensa, mas necessária, sobre aceitação, diversidade, limites de privacidade. Quando voltou 5 minutos depois, trazia consigo um jovem moreno, de aparência simpática, visivelmente nervoso, mas determinado a causar boa impressão na família do namorado. Enquanto Rodrigo estava fora, a família enfrentou momentos de tensão e reflexão. Antônio expressou confusão sobre como não havia percebido a orientação sexual do filho, questionando se havia falhado como pai ao não criar ambiente onde Rodrigo se sentisse seguro para compartilhar sua verdade. Camila tentou mediar a situação, explicando sobre diversidade sexual baseada em conhecimentos acadêmicos. Felipe, como convidado, manteve-se discreto durante a discussão familiar, mas ofereceu perspectiva de sua geração sobre aceitação e normalidade da diversidade. Sua presença como observador externo ajudou a família a perceber como a situação poderia ser vista por pessoas fora do círculo familiar íntimo. A ausência temporária de Rodrigo permitiu que os familiares expressassem reações iniciais sem constrangê-lo. Antônio admitiu seus preconceitos inconscientes. Camila ofereceu educação sobre questões LGBTQIA+. Dona Luísa reconheceu seus erros na forma como havia lidado com a situação. Era momento de processamento emocional necessário. Lucas se apresentou com educação exemplar. Cumprimentou cada pessoa individualmente, trouxe flores para Dona Luísa e uma garrafa de vinho para Antônio. Havia se preparado cuidadosamente para aquele encontro, escolhido roupas conservadoras, praticado conversas que poderiam surgir, demonstrado respeito pelas tradições familiares que estava prestes a integrar. A preparação de Lucas para conhecer a família havia sido meticulosa e ansiosa. Rodrigo havia compartilhado detalhes sobre cada membro da família, os gostos culinários de Dona Luísa, os interesses profissionais de Antônio, a personalidade acadêmica de Camila. Lucas queria demonstrar que levava o relacionamento a sério e respeitava a importância da aprovação familiar. As flores escolhidas para Dona Luísa eram rosas brancas, símbolo de respeito e pureza de intenções. O vinho para Antônio era tinto nacional de boa qualidade, pesquisado cuidadosamente para demonstrar conhecimento sobre preferências brasileiras. Cada gesto havia sido calculado para transmitir seriedade e consideração. A roupa de Lucas foi escolhida para transmitir respeitabilidade, sem parecer artificial. Calça social escura, camisa clara, sapatos conservadores que demonstravam cuidado com a aparência sem ostentação. Ele queria parecer alguém que a família pudesse confiar para cuidar de Rodrigo adequadamente. A presença física de Lucas transformou completamente a dinâmica da situação. Não era mais uma orientação sexual abstrata sendo discutida, mas uma pessoa real, educada, simpática, claramente apaixonada por Rodrigo e disposta a construir relacionamento respeitoso com sua família. A humanização do relacionamento mudou as perspectivas de todos os presentes. Lucas falou sobre seu trabalho como fisioterapeuta, sua formação acadêmica, seus planos profissionais futuros. Demonstrou ser jovem responsável, com carreira estabelecida, objetivos claros, valores familiares sólidos. Sua presença desmentiu estereótipos que alguns membros da família poderiam ter sobre relacionamentos homossexuais. A profissão de fisioterapeuta gerou interesse particular de Antônio, que há anos sofria com dores nas costas devido ao trabalho repetitivo na fábrica. Lucas ofereceu conselhos profissionais, sugeriu exercícios, demonstrou conhecimento técnico que impressionou o pai de Rodrigo. Era conexão inesperada que ajudou a quebrar barreiras. Dona Luísa ficou surpresa com a educação e os modos de Lucas. Ele sabia conversar sobre culinária, elogiou genuinamente a decoração da casa, demonstrou interesse na história familiar.
Era exatamente o tipo de pessoa que ela desejaria como companheiro para qualquer um de seus filhos, independentemente de gênero. Durante as 2 horas seguintes, Lucas demonstrou charme natural, inteligência, senso de humor, que conquistou gradualmente cada membro da família Rivera. Conversou sobre trabalho, demonstrou interesse genuíno na história familiar, fez perguntas respeitosas sobre tradições, ofereceu ajuda para limpar a mesa após o almoço. A oferta de ajuda para limpar a mesa foi gesto particularmente apreciado por Dona Luísa, que sempre valorizou pessoas dispostas a colaborar com tarefas domésticas. Lucas insistiu em ajudar mesmo quando ela tentou dispensá-lo, demonstrando que não se considerava visita especial demais para participar das atividades cotidianas familiares. Durante a limpeza da mesa, Lucas e Dona Luísa tiveram oportunidade de conversar privadamente na cozinha. Ele expressou gratidão pela criação que ela havia dado a Rodrigo, elogiou valores familiares que havia observado, prometeu cuidar bem do filho dela. Era conversa que tocou profundamente o coração maternal de Dona Luísa. Camila e Felipe foram os primeiros a aceitar Lucas completamente, incluindo-o naturalmente nas conversas, fazendo planos para futuros encontros sociais. Antônio demorou mais tempo, mas gradualmente relaxou sua postura rígida, chegando ao ponto de rir das piadas de Lucas e fazer perguntas sobre seu trabalho como fisioterapeuta. Os planos para encontros futuros incluíam churrasco no próximo fim de semana, convite para aniversário de Camila no mês seguinte, possível viagem em grupo durante as férias de julho. Lucas estava sendo integrado naturalmente à dinâmica familiar, não como exceção ou concessão especial, mas como membro legítimo do círculo íntimo. Felipe se identificou imediatamente com Lucas, descobrindo interesses compartilhados em esportes, música, séries de televisão. Era alívio para Felipe ter outro jovem na família, quebrando a dinâmica de ser único estranho no ambiente familiar estabelecido. Os dois rapidamente desenvolveram amizade genuína. Antônio descobriu que Lucas era torcedor do mesmo time de futebol, abrindo tópico de conversa que durou quase 1 hora. Discutiram jogos recentes, estratégias de time, perspectivas para campeonatos futuros. Era terreno comum e inesperado que criou ponte entre homens de gerações diferentes. Dona Luísa foi a que mais demorou para processar a situação. Durante todo o tempo, eu observei sua luta interna entre o arrependimento por ter violado a privacidade do filho e a gradual aceitação de Lucas como pessoa que claramente amava Rodrigo e o fazia feliz. Ela fez poucos comentários, mas prestou atenção cuidadosa a cada interação. A observação silenciosa de Dona Luísa era reflexo de sua personalidade analítica. Ela sempre observava comportamentos antes de formar opiniões. Preferia avaliar ações concretas ao invés de confiar apenas em primeiras impressões. Estava estudando Lucas com mesma atenção que havia dedicado a Felipe, procurando sinais de sinceridade e compatibilidade. Durante todo o encontro, Dona Luísa notou pequenos detalhes que a tranquilizaram sobre o relacionamento do filho. A forma como Lucas olhava para Rodrigo com carinho genuíno, como antecipava suas necessidades durante a conversa, como demonstrava orgulho quando Rodrigo falava. Eram sinais de amor verdadeiro que ela reconheceu como mãe experiente. A preocupação maternal de Dona Luísa não era apenas com a aceitação social, mas com a felicidade genuína do filho. Ela queria ter certeza de que Rodrigo estava sendo amado e valorizado adequadamente, que não estava sendo aproveitado ou maltratado. As interações que observou dissiparam essas preocupações. Quando chegou a hora de Lucas e Rodrigo partirem, Dona Luísa pediu para conversar particularmente com o filho. Eles se afastaram para a cozinha, onde eu pude ouvir uma conversa tensa, mas necessária sobre limites, confiança, aceitação familiar. Ela pediu desculpas pela forma como havia exposto sua vida privada, reconhecendo que havia violado sua autonomia.
A conversa na cozinha foi emocional e catártica. Dona Luísa explicou suas motivações, expressou arrependimento genuíno, pediu perdão pela violação de privacidade. Rodrigo, por sua vez, explicou seus medos, suas inseguranças, sua necessidade de proteger tanto a si mesmo quanto a família de possíveis conflitos. Durante a conversa, Rodrigo revelou que havia tentado contar a verdade várias vezes ao longo dos anos, mas sempre perdia a coragem no último momento. Temia rejeição, perda de amor familiar, mudança na dinâmica de relacionamentos que valorizava profundamente. A exposição forçada, embora dolorosa, havia removido o obstáculo que ele não conseguia superar sozinho. Dona Luísa admitiu que sua própria educação conservadora havia criado preconceitos inconscientes que a fizeram reagir inicialmente com choque ao descobrir a orientação sexual do filho. Durante 3 anos, ela havia lutado internamente entre amor maternal e condicionamento social, processo que a havia deixado confusa e ansiosa. Rodrigo perdoou a mãe, mas deixou claro que precisariam reconstruir a confiança que havia sido abalada. Estabeleceram novos limites sobre privacidade, concordaram em comunicação mais aberta sobre expectativas familiares, decidiram incluir Lucas nas futuras reuniões dominicais. Os novos limites incluíam acordo de que Dona Luísa não faria mais perguntas invasivas sobre vida pessoal dos filhos, mas que eles se comprometeriam a compartilhar informações importantes voluntariamente. Era equilíbrio entre privacidade individual e transparência familiar que beneficiaria todos os membros. A promessa de incluir Lucas nos almoços dominicais foi simbolicamente importante. Representava aceitação oficial do relacionamento, reconhecimento de Lucas como parte da família, compromisso de tratar o casal homossexual com mesma consideração que o casal heterossexual de Camila e Felipe. 3 meses depois, Lucas havia se tornado parte natural da família Rivera. Participava regularmente dos almoços dominicais, tinha chaves da casa, era consultado sobre decisões familiares importantes. Dona Luísa havia se tornado especialmente próxima dele, reconhecendo suas qualidades como companheiro dedicado para o filho. A integração de Lucas foi gradual, mas consistente. Ele passou a colaborar com a preparação dos almoços, ajudando Dona Luísa na cozinha, aprendendo receitas familiares, contribuindo com especialidades culinárias próprias. Era a participação que demonstrava comprometimento com tradições familiares e desejo genuíno de pertencimento. Lucas também desenvolveu relacionamento especial com Antônio, oferecendo sessões de fisioterapia caseiras para suas dores nas costas, acompanhando-o em jogos de futebol, discutindo assuntos técnicos sobre saúde ocupacional. Era tipo de relacionamento sogro-genro que Antônio havia imaginado ter com o futuro companheiro de Rodrigo. O relacionamento entre Rodrigo e seus pais se fortaleceu através da honestidade forçada daquele domingo transformador. Embora a forma da revelação tenha sido dolorosa, o resultado final foi uma família mais unida, mais aberta, mais capaz de aceitar diferenças e celebrar o amor em suas várias manifestações. A nova dinâmica familiar incluía conversas mais abertas sobre sentimentos, expectativas, preocupações. Rodrigo passou a compartilhar aspectos de sua vida profissional que antes mantinha privados, incluindo ambições de carreira, dificuldades no trabalho, relacionamentos com colegas. Era a transparência que beneficiava todos os relacionamentos familiares. Camila e Felipe se casaram no ano seguinte, numa cerimônia onde Lucas foi padrinho ao lado de Rodrigo. A família havia aprendido que o amor assume muitas formas, todas igualmente válidas e dignas de celebração. A tradição dos almoços dominicais continuou, agora mais rica pela inclusão de novos membros e perspectivas. O casamento de Camila foi momento de celebração familiar que incluiu Lucas como membro integral da família. Ele participou de todos os preparativos,
ofereceu sugestões sobre decoração, ajudou com organização logística, demonstrou comprometimento com felicidade familiar, que tocou profundamente todos os Rivera. Durante a cerimônia de casamento, Rodrigo e Lucas fizeram declaração pública de comprometimento mútuo, prometendo formalizar união civil no futuro próximo. Era momento que consolidou a aceitação familiar e demonstrou que relacionamentos homossexuais merecem mesma celebração e reconhecimento que relacionamentos heterossexuais. Dona Luísa nunca repetiu o erro de violar a privacidade dos filhos, mas aprendeu que aceitação genuína vale mais que conformidade forçada. A família Rivera descobriu que a diversidade fortalece laços familiares ao invés de enfraquecê-los, e que o amor incondicional é o único fundamento sólido para relacionamentos duradouros. O aprendizado de Dona Luísa se estendeu além da situação específica de Rodrigo. Ela passou a questionar outros preconceitos inconscientes, tornou-se mais aberta a diferenças, desenvolveu empatia maior por pessoas que enfrentam discriminação social. Era crescimento pessoal, que beneficiou toda a sua rede de relacionamentos. A família Rivera se tornou exemplo na comunidade local de como famílias tradicionais podem evoluir para abraçar diversidade sem perder valores essenciais de amor, respeito, apoio mútuo. Sua história inspirou outros pais a reexaminarem suas próprias atitudes sobre orientação sexual e aceitação familiar. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.